Convido os senhores vereadores que se encontram na Casa Duarte Coelho para ingressarem no plenário para darmos início à sessão legislativa. São 4h37. Irei dar uma tolerância de mais 5 minutos, não havendo quórum, irei encerrar a sessão. Convido a vereadora Irene a ingressar no plenário.
Convido a vereadora Irene. Convido o vereador Naat a fazer chamada dos senhores vereadores presentes. Convido a vereadora Prazer e a vereadora Irene para sentar aqui para a gente começar. Chamada dos senhores vereadores. Ademar de Barro, presente. Afonso Geraldo Sampaio, ausente. Antônio José dos Santos, presente. Aristóteles José de Souza Silva, ausente. Elvis Henrique, ausente. Érica Maria Pessoa Chua Cavalcante, justificada. Irene Rosa da Silva Marques, presente. Isaac Leite Pereira Barbosa, ausente. Marcos Antônio Pacífico das Neves, ausente. Maria dos Prazeres Barbosa da Silva, presente. Nato Gomes dos Santos, presente. Paulo Paz Barreto Tavares Uchoa, ausente. Renato Franco de Lira, ausente. Rivaldo Moraes da Silva Filho, ausente. Valdemir Nunes de Souza, ausente. Acordo, senhor presidente. Havendo quórum legal sobre a proteção de Deus e a tradição do povo de Igaraçu, damos por aberto a sessão legislativa desta tarde. Convido o vereador Naat para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada e a todos presentes que queiram ficar de pé. Boa tarde a todos. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujas se perturbem. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplais as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lido o versículo, senhor presidente. Lido o texto da Bíblia, passamos à leitura do expediente. Convido o segundo vice-presidente a fazer a leitura do expediente também. Já que nem o primeiro, nem o segundo secretário chegou ainda. Vem para cá. Tem muita coisa aqui. Não tem nada. Esteirinha. Convite. O presidente da Câmara Municipal de Igaraçu, Ademar Soares de Barros, e os demais vereadores convidam-vos para participar das sessões solenes de entrega do prêmio do aluno nota 10 no ano 2018 das escolas de Igaraçu. Dia 30/5/2019, horário às 14 horas, local, auditório da Escola Técnica Estadual Jurandir Bezerra Lins. Proponente, o vereador Valdemir Nunes, popular Maguila. Indicação. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve indica a mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado expediente ao prefeito de Igaraçu,
senhor Mário Ricardo Santos Lima, solicitando do mesmo, através da secretaria competente, o recapeamento da Avenida Barão de Itapissuma, ao lado do Corpo de Bombeiro. Indicação do vereador Rivaldo Moraes da Silva. Indicação 427. Seletivo senhor presidente da Câmara Municipal de Igaraçu. O vereador que subscreve, indica a mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado expediente ao prefeito de Igaraçu, senhor Mário Ricardo Santos de Lima, solicitando o mesmo, através da secretaria competente, a terraplanagem das estradas do engenho Ubu. Indicação do vereador Neinho. Indicação 428. Seletivo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, indica a mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao chefe do Poder Executivo, senhor Mário Ricardo Santos de Lima, através da secretaria competente, para que seja executado o reparo do calçamento na rua Manuel Rosente de Lima, próximo ao posto de saúde, situada no loteamento Cortegada, bairro de Tabatinga. A indicação da vereadora Maria dos Prazeres. Indicação 429. Seletivo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, indica a mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao chefe do Poder Executivo, senhor Mário Ricardo Santos de Lima, através da secretaria competente, solicita capinação e retirada de lixo da rua Barra da Guabiraba, no loteamento Bonfim 1. Vereadora Prazeres. Ainda da vereadora Prazeres, solicita ao senhor prefeito a construção de uma praça com brinquedos, banheiros e aparelhos para atividade física ao lado da quadra poliesportiva da Vila Luiz Freire 1, em Campina de Feira. Autora, vereadora Prazeres. A indicação 431 solicita ao senhor Mário Ricardo, junto à secretaria competente, a pavimentação asfáltica, Rua Febrônio Figueira de Farias, Sítio Reubina, em Cruz de Rebouças. A indicação do vereador Isaac Leite. Se encontra a defesa do excelentíssimo senhor prefeito Mário Ricardo, o qual irei ler e solicito a atenção dos senhores da defesa. Seletivo senhor presidente da Câmara Municipal do município de Igaraçu, em referência ao processo TSE 161.00.159/2, Mário Ricardo Santos de Lima, brasileiro, casado, cadastrado do CPF sob o número 245.481.624, dígito 53, residente da rua 27 de setembro, 75, Centro Igaraçu, CEP 53.610.970, com endereço eletrônico marioricardo@cetrans.com.br, não se conformando, rogata vênia com a análise realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o qual reverberou pela desaprovação das contas do governo do exercício financeiro 2015, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, supendâneo no artigo 55º, inciso 55 da Constituição Federal, bem como do artigo 211 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Igaraçu, apresentar defesa nos seguintes termos. Da tempestividade. A notificação foi encaminhada e recebida no dia 8/5/2019. A notificação foi encaminhada e recebida no dia 8/5/2019, sendo oportunizado um prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento, levando em consideração que se trata de um prazo administrativo, tem-se que os dias a que se deu em 9/5/2019, quinta-feira, perfazendo, portanto, os dias adquém em 22/5/2019, quarta-feira,
sendo assim tempestiva a presente defesa. Da pertinência da presente defesa prévia. A presente defesa que ora aporta a esta Casa Legislativa é motivada pelos graves equívocos perpetrados por parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ante a sua inobservância ao erro de cálculo, bem como de seu sodalício entendimento acerca da matéria. E é este fato que traz o lado teratológico do pleito, caso seja de fato seguida as conclusões exarada pelo parecer prévio, a punição pela punição, baseando-se... Peço por favor silêncio, estou fazendo a leitura da defesa do prefeito. Se alguém não tiver interesse, por gentileza, tem uma salinha ali, pode sentar ali e conversar à vontade. A presente defesa, que ora aporta a esta Casa Legislativa e motivada pelos graves equívocos perpetrados no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ante a sua inobservância ao erro de cálculo, bem como de seu solidário entendimento acerca da matéria. É este fato que traz o lado teratológico do pleito, caso seja de fato seguida as conclusões exaradas do parecer prévio. A punição pela punição, baseando-se no fato isólito do interessado ter cumprido fielmente apenas o que fora estipulado na lei, demonstra-se abaixo que os termos do parecer prévio, ora vergastados, não mereçam prosperar. Do procedimento e da inexorável necessidade da observância do devido processo legal. O regimento interno da Câmara de Vereadores, a partir do seu artigo 211, traz o procedimento de análise das prestações de conta e como serão deliberadas e apreciadas. Artigo 211. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, independente da leitura em plenário, o presidente fará distribuir cópia do mesmo, bem como do balanço anual, a todos os vereadores, enviando o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá 20 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento, acompanhado do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas. Parágrafo 1º. Até 10 dias depois de recebimento do processo, a Comissão de Finanças e Orçamento receberá pedido escrito dos vereadores solicitando informações sobre itens determinados da prestação de conta. Parágrafo 2º. Para responder aos... Continuando. Para responder aos pedidos de informações, a comissão poderá realizar quaisquer diligência e vistoria externa, bem como, mediante entendimento prévio com o prefeito, examinar quaisquer documentos existentes na Prefeitura. Artigo 212. O projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas será submetido a uma única discussão e votação, assegurando aos vereadores debater a matéria. Parágrafo único. Não se admitirão emendas ao projeto de decreto legislativo. Artigo 213. Se a deliberação da Câmara for contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas, o projeto de decreto legislativo conterá os motivos da discordância. Parágrafo único. A mesa comunicará o resultado da votação ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Artigo 214. Nas sessões em que se devam discutir as contas do município, o expediente se reduzirá a 30 minutos e a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. A inobservância
dessas regras delineadas pela própria Casa Legislativa implica na nulidade do procedimento ante o grave estiolamento do princípio da legalidade e dos direitos subjetivos do interessado. O princípio do advido processo legal encontra-se disposto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 1988. Já não é novidade que a Constituição, a partir da metade do século XX, passou a ocupar o epicentro do ordenamento jurídico, de sorte a lançar mão de um novo método de compreensão do direito. No que tange especificamente ao processo civil, tem-se o início de um movimento cujo escopo maior foi o de promover uma aproximação efetiva do devido processo legal constitucional. Com efeito, esse alargamento do espaço constitucional a partir da Constituição do Direito ampliou a extensão e a intensidade da vinculação constitucional do legislador ordinário. Disso tudo resultou a revisitação dos institutos processuais sob a perspectiva do Estado social, em detrimento do Estado liberal, em estrita observância aos ditames estabelecidos pelo Lex Mater. O Due Process Offline formal significa que para um cidadão sofrer o alcance de uma norma, seja em processo judicial, seja em processo administrativo, torna-se necessário o parâmetro da legalidade seja obedecido. Assim mesmo, diante do poder de controle e de fiscalização da Câmara de Vereadores, da Constituição Federal, no artigo 31, e este deve respeitar o devido processo legal, oportunizando ao interessado o seu legítimo e constitucional direito de defesa escrita, bem como a sua ratificação em plenário no dia da sessão do julgamento e deliberação acerca da prestação de contas do governo, exercício financeiro de 2015, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República. O ministro Celso Mello, em informativo do STF, número 253/2002, referência 140.195 de Santa Catarina, relatório ministro Iomar Galvão, relatório 191.480 de SC Santa Catarina, relatório ministro Marco Aurélio, relatório do ministro Carlos Veloso. Restrição de direito e garantia do Due Process of Life. O Estado, em tema de punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando no exercício de sua atividade o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida estatal que importe em punição disciplinar ou em limitação de direito, exige ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. A fiel observância do princípio do desvio do processo legal. Do breve excurso fático. Trata-se o presente caso de prestação de contas de governo relativo ao exercício financeiro de 2015 do senhor Mário Ricardo Santos de Lima como chefe do Poder Executivo do município de Igaraçu, Pernambuco. As contas do governo estão atreladas aos cumprimentos dos índices constitucionais de gastos em educação, saúde, limite de gasto com pessoal, etc. Ou seja,
Cabe a esta prestação de conta de governo analisar se o município de Igaraçu atingiu o percentual constitucional de gasto com a educação de 25%, saúde 15%, se não ultrapassou o percentual de 54% da receita corrente líquida com o pagamento de pessoal, bem como se houve o gasto de 60% do total dos recursos de Fundeb com os professores do magistério que atuam na educação básica. Ou seja, esses gastos estão atrelados ao macro do governo e à política do chefe do Poder Executivo do TCE de Pernambuco. Emite o seu parecer e a Câmara de Vereadores realiza o seu julgamento. Artigo 49, inciso 9, Constituição Federal. De mais a mais neste campo, as contas do governo, por vezes, não precisam atingir o percentual estatuído e delimitado nos dispositivos legais, pois se deve analisar o contexto integral e a observância dos princípios da moralidade, a eficiências obtidas na condução da res pública. Insta a mencionar que a análise técnica não apontou ou reverberou pela desaprovação das contas, mas sim apenas trouxe alguns apontamentos que a administração pública deveria adotar. Quais foram? Atentar para o envio do anexo de metas fiscais quando da confecção da LDO, diligenciar para que o município tenha a capacidade de honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo, enviar esforço no sentido de que o município não tenha déficit de execução orçamentária, providenciar a elaboração da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, atentar para que as informações fiscais da prestação de contas estejam em consonância com o relatório de gestão fiscal RGF, diligenciar para que não ocorra baixo percentual de arrecadação da receita. Tributária própria, incluindo os créditos escritos em dívida ativa. 7. Providenciar para que o balanço patrimonial e financeiro apresente controle contábil das receitas e despesas orçamentárias por fonte e destinação dos recursos com a discriminação das fontes ordinárias e vinculadas de receitas e suas respectivas aplicações em despesas, como no caso das fontes de educação, saúde, previdência e convênio. 8. Atentar para o cumprimento integral dos repasses das obrigações previdenciárias ao RPPS e RGPS. Atentar para a aplicação do percentual mínimo com relação à despesa total com pessoal. Repassar corretamente e dentro do prazo o valor do 12º da Câmara Municipal. Disponibilizar integralmente para a sociedade o conjunto de informações na transparência da gestão fiscal. E o corpo de auditores, ao elaborar o parecer prévio acerca das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, recomendou a rejeição. A primeira Câmara, ao deliberar em sessão realizada no dia 27 de nove de 2018, consignou pela desaprovação das contas, seguindo o voto apresentado pelo relator. Seguindo as diretrizes delineadas no RE 848-826, relatório 729 e 744, apreciado pelo STF no ano de 2016, em que restou assentada a competência para julgar as contas de prefeito, gestão ou governo, a Câmara de Vereadores, e como a prestação de conta de governo só restou apreciada pelo órgão de controle externo no ano de 2018, cinge-se aplicar o referido entendimento. A respectiva prestação de conta encontra-se pautada na Câmara de Vereadores do município de Igaraçu, Pernambuco, para respectivas deliberações. Pois bem,
Ocorre que, ao realizar o julgamento da prestação de conta de governo exercício 2015, o Tribunal de Contas não levou em consideração alguns aspectos fáticos e jurídicos, o que ensejariam, via de consequência, a aprovação das contas, inclusive diante do entendimento por vezes já reverberados por aquele tribunal, conforme será mais bem delineado abaixo. Do mérito, do erro de cálculo da dívida ativa. O Estado não visa a proteção das necessidades individuais do homem, mas sim a satisfação das necessidades públicas. Assim, as necessidades públicas são as que o Estado deve satisfazer em virtude da existência de uma norma jurídica. Decorre, portanto, de um dever legal, Estado sob a egíde do direito público, como deveriam da lei, estão adstrita ao campo da legalidade, de modo que a administração pública não desfruta de liberdade para satisfazê-las ou não. Consagrado no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, garante aos cidadãos que estes, somente por lei, poderão ser obrigados a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. A legalidade impõe-se nas relações processuais, como nos atos do poder público de uma maneira geral. Assim, toda atividade processual desenvolve-se nos termos em que foi prevista previamente em lei, seja nos procedimentos administrativos preliminares, seja no processo administrativo de controle interno da legalidade dos atos administrativos ou no processo judicial, a legalidade e a moralidade da igualdade, e se espraia por todo o direito. Pressuposto da certeza e da segurança do Estado de Direito, a legalidade assegura que somente a lei, como norma representativa da vontade popular, pode criar fatos jurígenos, deveres e sanções. A legalidade protege a esfera privada contra os árbitros do poder. O princípio supramencionado exige que os agentes públicos somente pratiquem condutas autorizadas em lei. Assim, a falta de autorização legal equivale a uma proibição de agir. Este princípio encontra fundamentado em pelo menos 3 normas diferentes na Constituição Federal, se não vejamos. Artigo 37, caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Artigo 84, inciso 4º. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis de execução. O dispositivo em questão reconduz decretos e regulamentos, atos administrativos, ao papel secundário de simples executores da lei. Assim, na observância da legalidade, o município de Igaraçu, com SPEC, na Lei número 6.830/80, artigo 2º, parágrafo 1º, e ainda com base na supremacia e preservação do interesse público primário, pode cobrar valores não pagos, créditos, através do procedimento de execução, o qual, se mencione, pode ser de qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei como dívida ativa da Fazenda Pública, tributária ou não tributária, em que se presume a liquidez e a certeza de tais créditos, artigo 204 CTN. No tocante às receitas derivadas, conforme se extrai das planilhas abaixo em anexo, desde 1997,
O município tem valores que deveriam ter sido executados, mas é de suma importância evidenciar que a Fazenda Pública possui um prazo quinquenal para efetuar as referidas cobranças, o que implicou na prescrição de alguns créditos, o que por si só inviabilizou a sua cobrança. Tem-se que, diante da desorganização oriunda de gestão anteriores ao ano de 2012, créditos decorrentes do exercício financeiro de 1997, por exemplo, não foram retirados do sistema e continuaram como créditos passíveis de cobrança pela edilidade pública, mas, a bem da verdade, não representava mais um ativo no município, pois não possui mais liquidez e certeza para a sua respectiva cobrança. E isto não foi levado em conta pela Corte de Contas. Ou seja, houve uma má administração das receitas derivadas antes da gestão do exercício financeiro de 2012, mas isto restou afastado e a gestão gerencial foi melhorada a partir do ano de 2012, haja vista que a Fazenda se pautou em adotar medidas capazes de arrecadar mais receitas a partir de lançamentos de créditos tributários, medidas amigáveis de cobrança e ajuizamento de ações de execução fiscal, sem olvidar, inclusive, de parcelamentos mais favoráveis junto à edilidade pública. Assim, o relatório que pautou o parecer prévio da prestação de contas de governo do exercício financeiro de 2015 não analisou tais fatores, bem como se esqueceu de retirar deste percentual as ações judiciais que não foram exitosas ou mesmo cobranças que não foram realizadas, não em razão da omissão da Fazenda, mas sim diante da insolvência do contribuinte que não possuía recursos financeiros para quitar suas dívidas perante o fisco municipal, e a movimentação da máquina judiciária implicaria em um dispêndio muito maior do que o crédito a ser recebido. Frise-se, havia valores que já se encontravam prescritos ante a inércia das gestões anteriores, mas, apesar de tudo, os problemas enfrentados, o respectivo percentual de dívida perante o fisco, admitiu no exercício financeiro seguinte, se não vejamos. Tem uma tabela aqui, bem miudinha, que não dá para a gente ver. Eu vou passar para o comentário. Inclusive, destaque-se que os tribunais superiores se manifestam contra a execução de valores irrisórios em defesa de medidas alternativas de cobranças a fim de evitar o abarrotamento da máquina judicial em prejuízo dos demais jurisdicionados. Processual, civil, execução fiscal, sentença de extinção. No âmbito federal, o montante de R$20 mil é considerado como inexpressivo e não enseja a propositura de demandas executivas. Por favor, estou lendo. Exclusiva no estado de Pernambuco, o valor de R$2 mil não será também objeto de execução fiscal. E ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 14, ao definir sobre a renúncia de receitas, indica as seguintes viabilidades à edilidade pública: anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção fiscal, ou seja, a LRF permite algumas renúncias de receitas, créditos, e não há como considerar isto como ilegal ou irregular, haja vista o seu pleno amparo no dispositivo legal. Assim, os entes federativos podem dar benefícios fiscais diante da sua
competência tributária e da autonomia de gestão. Em caso, não restou esclarecido no parecer do Tribunal de Contas que tipo de receita estaria sendo renunciada pela edilidade pública, pois a norma permite diversas renúncias amparada pela legalidade. Portanto, cinge-se mencionar que, diante de tudo o arcabouço fático aqui dispendido, não há como manter o presente erro de cálculo ante a possibilidade do município de Igaraçu conceder benefícios fiscais. No que toca ao exercício financeiro de 2015, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TSE/PE, no processo número 161.00.150.15.92, modalidade de prestação de conta de governo 2015, não analisou a receita do FPM, bem como na presente auditoria especial, não considerou o valor no total de R$ 2.933.224,09, valor este apurado entre a diferença do relatório de auditoria e o efetivamente arrecadado pelo município. Vejamos memória. Descrição. Cota FPM, relatório do auditores, R$ 35.685.334,79. Comparativo da receita orçada com arrecadada, R$ 38.618.598,88. Diferença de R$ 2.933.224,09. Janeiro, FPM de janeiro, R$ 3.889.546,40. Fevereiro, R$ 4.152.510,55. Março, R$ 2.464.633,11. Abril, R$ 2.812.997,98. Maio, R$ 3.745.665,66. Junho, R$ 2.811.257,27. Julho, R$ 2.414.514,32. Agosto, R$ 2.933.224,09. Setembro, R$ 2.571.216,16. Outubro, R$ 2.430.064,04. Novembro, R$ 3.216.500,53. Dezembro, R$ 5.173.438,77. Total, R$ 38.618.598,88. Ademais, a conduta arguida em face do interessado não trouxe nenhum prejuízo ao erário municipal. Portanto, isto não se deve ensejar a rejeição das contas, pois não houve dolo ou mesmo dano ao erário para que justifique a aprovação das contas. O referido processo não identifica nenhum dano ao erário locupletamentada, desvio, dilapidação ou malbaratamento de recursos públicos, razão pela qual as irregularidades remanescentes poderiam, quando muito, acarretar a aprovação das contas do interessado com ressalvas. Nos termos do artigo 59, inciso 2 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei 12.600/2004. Artigo 59, as contas serão julgadas. Inciso 2, regulares com ressalva quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal ou ainda a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza grave e que não represente injustificado dano ao erário. Também merece referência trecho do voto do ministro Ademar Paladini Glich,
do TCU, revisor do processo que deu origem ao Acórdão 27/96, plenário de 26 de 3 de 96, seção 1, página 5009. Mais uma vez, afastada qualquer hipótese de locupletamento após rigorosas investigações, tanto em nível da Justiça Federal como da Receita, injusto, entendo, seria punir o recorrente por fatos que sofreram influência direta da carência dos recursos humanos e materiais disponíveis naquele serviço, o que, sem dúvida alguma, concorreu decisivamente para a verificação das diversas falhas formais apontadas. TCE assim reverberou nas decisão do TCE número 0578, proferida no processo do Tribunal de Contas 9890-062-6. Relator conselheiro Carlos Porto, decisão do Tribunal de Contas em 1574 de 2005, proferida no processo do Tribunal de Contas em 049001-0, relator conselheiro Carlos Pimentel, decisão do Tribunal de Contas. Além do que deve ser aplicado o princípio da razoabilidade, neste ponto, numa de suas facetas, entre a relação de equivalência e a medida adotada e o critério que a dimensiona, a Rison Leite, ao analisar a atuação dos tribunais de contas, em insistir na necessidade de os gestores efetivamente arrecadarem todos os tributos de sua competência, conclui. No ponto, são muitos percalços para uma efetiva cobrança de tributos e da devida ativa dos entes federativos. Há problemas que se relacionam com a execução fiscal, como o encerramento irregular de empresas e o desaparecimento do empresário individual ou dos sócios da empresa, bem como as dificuldades relativas à localização de bens ou direitos pertencentes ao devedor. Aí, valendo os sigilos e as dificuldades operacionais, há outros problemas de natureza estrutural, como sobrecarga de procuradores, cadastros desatualizados, empresas inativas e baixos valores de cobrança, de modo a não compensarem a execução. Por fim, a falta de coerção no pagamento de tributos estaduais e mormente municipais, pois, diferentemente dos devedores da União, que são inscritos no CADIM e sofrem severas restrições, inclusive bancárias, semelhante a gerar a força suficiente para obrigar o pagamento dos tributos. De forma, percebe-se que promover a efetiva arrecadação de todos os tributos, tal como manda o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é tarefa que demanda ousadia, criatividade e muita indisposição política, principalmente em pequenos municípios. Afinal, tendo poucos meios de forçar o pagamento, boa parte do desempenho da arrecadação fica atrelada à boa vontade do contribuinte de cumprir com as suas obrigações tributárias. Como não há relação bionívoca entre a cobrança do crédito fiscal e o seu recebimento, igualmente, não poderá haver relação direta entre a ausência da receita e a penalidade ao gestor. Nesse caminho, manter o entendimento deliberado no parecer prévio quanto à irregularidade da prestação de contas, ora objurgada sobre o interessado, é desarrazoado, pois devem ser considerados
os problemas enfrentados para a efetiva arrecadação, levando-se principalmente em conta os esforços empreendidos pelo gestor municipal, ora interessado para o aumento da receita, efetivando-se, portanto, distorções e desaprovação das contas, pois houve esforços para afastar o inadimplemento dos créditos, mas os resultados são imediatos e não são imediatos, e isso deve ser ponderado neste ponto. Da defesa com o pessoal. A Lei de Responsabilidade, artigo 18, disciplina a defesa total a despesa total com o pessoal. Nesse contexto, inclui-se na despesa de pessoal os servidores ativos e inativos, todos os pagamentos relativos à relação a emprego, trabalho, INSS, SAT, FGTS, não sendo, portanto, computados os valores indenizatórios, como, por exemplo, auxílio alimentação, diárias, ajuda de custo, etc. E o seu cálculo deve se cingir ao somatório do mês referência com os 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência e não o de caixa. Os limites com o gasto de pessoal são estabelecidos no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que extrai a sua essência no artigo 38 do ADCT, que no âmbito municipal é, artigo 20, a repartição dos limites globais no artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Inciso 3, na esfera municipal, a linha A, 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do município, quando houver. A linha B, 54% para o Executivo. Desse total, relativamente ao exercício financeiro de 2015, ainda deve ser considerado que 73,49% da despesa com pessoal para fins de limite constitucional é composto por despesa de educação, saúde, se não vejamos. Despesa para fins de limite com pessoal por secretaria, terceiro quadrimestre, janeiro a dezembro de 2015. Gabinete do Prefeito, R$ 1.718.774. Procuradoria Municipal, R$ 1.079.732. Secretaria de Administração, R$ 7.364.563. Secretaria de Finanças, R$ 1.029.563. Secretaria de Educação, R$ 44.115.587. Secretaria de Infraestrutura, R$ 1.446.666. Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, R$ 2.582.251. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 603.047. Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, zero. Secretaria de Planejamento e Tecnologia, R$ 792.256. Diretoria de Tecnologia da Informação, zero. Secretaria de Governo, R$ 778.915. Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, R$ 669.148. Secretaria de Patrimônio Histórico, zero. Secretaria Municipal de Acompanhamento de Certames Público, R$ 164.126. Secretaria do Município do Meio Ambiente, R$ 292.262. Secretaria Municipal de Receita, R$ 278.112. Secretaria do Município de Serviços Públicos e Transporte, R$ 571.838. Secretaria Municipal de Articulação Social, R$ 60.420. Secretaria de Comunicação Social, R$ 85.944. Diretoria de Promoções e Esporte, zero. Agência de Desenvolvimento de Igaraçu, R$ 822.573. Diretoria de Agricultura e Pesca,
dos R$ 2.610. Diretoria de Serviço e Comércio, R$ 12.666. Igaraçu Previdência, R$ 810.198. Fundo Municipal de Saúde, R$ 20.082.326. Empresa de Urbanização de Igaraçu, URB, R$ 1.995.399. Agência Municipal de Meio Ambiente, zero. Total, R$ 87.358.770. Atrele-se a isso as exceções ao conjunto dos gastos relativos às despesas consideradas como indenizatória, como já posto, alúrios, auxílio transporte, auxílio alimentação, assistência pré-escolar, ajuda de curso, etc., e as elencadas no parágrafo 1º, artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim vem sendo o posicionamento do Tribunal de Contas, conforme se verifica na consulta pública TCE Pernambuco 1852.810, dígito 7, o qual delineou o seguinte entendimento. Inciso 3. Os valores pagos pela administração a título de conversão de licenças, prêmios em pecúnia, de abono, de permanência em serviço e do terço constitucional de férias possuem natureza indenizatória, pelo que não deverão ser considerados na apuração da despesa total com pessoal, tratando o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, esse entendimento não foi levado em conta no presente caso, pois não restou afastado os valores de natureza indenizatória na apuração da despesa total com pessoal do município de Igaraçu nos exercícios financeiros de 2013, 2014 e 2015, o que por si só denota o erro de cálculo quanto ao cômputo de tais gastos nas despesas de pessoal e que merece ser afastado. Assim, considerando que em 2015 houveram pagamentos no valor de 1/3 de férias na importância de R$ 1.014.269, abono de permanência na importância de R$ 328.374, horas extras na importância de R$ 182.494, perfazendo um total de R$ 1.525.138,55. Tais valores deveriam ter sido deduzidos do montante da despesa de pessoal, o que não foi feito pelo TSE. Portanto, considerando o valor de R$ 90.347.305,58, apurado como despesa de pessoal e deduzido R$ 1.525.138,55, o percentual a ser considerado efetivamente seria de 53,88%, ficando dentro do limite prudencial estabelecido no artigo 20, inciso 3 da linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, inacreditavelmente, isto não foi levado em consideração pelo TSE Pernambuco e merece, portanto, ser revisto com fins de que sejam aprovadas as contas de governo. Destaque-se ainda que, entre os anos de 2009 e 2018, o piso adicional do magistério subiu aproximadamente 158%, e implica em dizer que, em relação à correção do salário mínimo, este sofreu um reajuste de 105,16% no mesmo período, bem como que a folha de pagamento dos docentes representa entre 80% e 90% do orçamento para a educação. Logo, o impacto fiscal
tornou-se insustentável para a maioria dos municípios cumprirem a Lei Complementar 101/2000. Some-se a isso que, analisando o desempenho da economia nacional até o ano de 2017, o Produto Interno Bruto obteve um crescimento bastante aquém do esperado e o mesmo tem relação direta com o FPM, principal fonte de recursos dos municípios brasileiros, restando apenas a contenção de despesa com pessoal pelos entes federativos. Nessa perspectiva, observa-se que, abaixo a evolução ano a ano do piso nacional dos magistérios e do salário mínimo, e que possui impacto direto na folha de pagamento do município de Igaraçu. 2009, o piso R$ 950, 2010, R$ 1.024, 2011, R$ 1.187, 2012, R$ 1.451, 2013, R$ 1.567, 2014, R$ 1.697, 2015, R$ 1.917, 2016, R$ 2.135, 2017, R$ 2.298, 2018, R$ 2.455, 2019, R$ 2.557. O município de Igaraçu, como todos os outros municípios brasileiros, sofre diuturnamente com a baixa capacidade tributária, sendo ainda pouco expressiva a transferência constitucional de recursos provenientes do Estado de Pernambuco, que tributa o consumo ICMS e a propriedade de veículos IPVA, o que reflete no comportamento da estrutura financeira da edilidade, ainda mais que em 2013 e 2014, à época, todos os municípios brasileiros tiveram que suportar uma drástica redução no repasse do Fundo de Participação dos Municípios ante a redução do IPI dos veículos automotores. Abaixo se constata a receita corrente líquida e a despesa total com o pessoal e a complexidade enfrentada pelo município, que teve aumento exponencial no quantitativo de seus habitantes e, via de consequência, aumento da prestação dos serviços públicos, mas essa linearidade não se equiparou à receita corrente líquida do município. Logo, o município sem a viabilidade de paralisar os seus serviços essenciais, como a saúde e a educação, chegou aos seguintes valores. Outro fato desconsiderado pela auditoria: cinge-se a contabilização em duplicidade de despesa identificada em conciliação, porém, não houve saída para o Poder Legislativo no valor de R$ 260 mil, uma vez que o mesmo encontra-se registrado em conciliação. Vejamos adiante memorial de cálculo dos fatos aqui expostos. Receita corrente líquida, receita tributária. Receita corrente líquida, R$ 184.084.743. Receita tributária, R$ 12.069.003,74. Receita patrimoniais, receita de contribuições, R$ 6.823.488. Receita patrimoniais, R$ 3.271.644. Receitas industriais, 0. Receita agropecuária, 0. Receita de serviços, 0. Transferências correntes, 0. Transferências correntes, receita de serviços, 0. Transferência de correntes, R$ 160.189.071.
Outras receitas correntes, R$ 1.731.535. Deduções, R$ 23.808.512. Contribuições dos segurados para o RPPS, R$ 4.726.109. Competência financeira, deve ser financeira, entre regimes previdenciários, R$ 52.357. Dedução de receita para formação de Fundeb, R$ 19.030.444. Total da receita corrente líquida, R$ 160.276.231,24. Ou seja, o Tribunal de Contas de Pernambuco deixou de considerar para o cálculo da receita corrente líquida as receitas de remuneração de depósito de recursos vinculados à saúde no valor de R$ 102.740,62. Remuneração de depósito de recursos vinculados RPPS no valor de R$ 3.685.088,73. Transferência de recursos do Estado para programas de saúde, repasse fundo a fundo, R$ 438.944,24. Transferência para instituições privadas, 305 mil. Fonte relatório auditoria. 2015, primeiro quadrimestre, 55,4%. Em 2015, segundo quadrimestre, 52.028 Em 2015, terceiro quadrimestre, 56.037%. Ou seja, o ciclo anual da gestão fiscal, segundo o TCE, foi no primeiro quadrimestre de 2015 de 55,04%, no segundo quadrimestre 52.028%, no terceiro quadrimestre 56,37%. Deve-se levar em consideração que houve o enquadramento no segundo quadrimestre de 2015 e que o PIB de 2015 foi de 3,8%, portanto, menor que fonte de IBGE. Assim sendo, seguindo o princípio da legalidade, o Tribunal de Contas de Pernambuco deveria ter aplicado os seguintes atenuantes previstos no artigo 66 ao presente caso in verbis. Os prazos estabelecidos no artigo 23, 31 e 70, descritos abaixo, serão duplicados no caso de crescimento real, baixo ou negativo do produto interno bruto, PIB, nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a quatro trimestres. Parágrafo 1º. Entende-se por baixo esse crescimento a taxa de variação real acumulada do produto interno bruto inferior a 1%, no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Tal parâmetro legal possui a perfeita subsunção ao presente caso quando se analisa o gráfico abaixo, para os anos 2014, 2015, 2016, que demonstra a evolução ano a ano do produto interno bruto. Então, o enquadramento no percentual do artigo 23, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, deveria ser observado no terceiro quadrimestre do ano de 2014, ante o baixo crescimento da taxa de variação real acumulada no PIB do PIB, sendo este inferior ao percentual de 1%. Neste prisma, diante da observância das regras delineadas da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município de Igaraçu, Pernambuco, no exercício financeiro de 2015, quanto ao percentual de despesas com pessoal, atingiu efetivamente o percentual de 53,88%, ficando
dentro do limite prudencial estabelecido no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas isto não foi levado em consideração pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, merece, portanto, ser revisto com fins de que sejam aprovadas as respectivas contas de governo. Do regime geral de previdência social e de regime próprio de previdência social. A Seguridade Social importa as ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social e está regida na Constituição Federal do artigo 194, bem como no artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 24, nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do parágrafo 5 do artigo 195 da Constituição, atendidas ainda a exigência do artigo 17. Parágrafo 1º. É dispensada da compensação referida no artigo 17 o aumento de despesa decorrente de, inciso 1, concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente. Inciso 2, expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. Inciso 3, reajustamento de valor de benefício ou serviço a fim de preservar o seu valor real. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência, assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares ativos e inativos e aos pensionistas. Assim, todos os valores alocados e percebidos do servidor municipal a título de previdenciário não podem ser utilizados ou destinados para outros fins, a não ser para o custeio da Previdência, ou seja, são recursos vinculados. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento remansoso de que as contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submete ao regime jurídico tributário previsto na Constituição, da Lei de Responsabilidade, do relatório 556/664, de 12 de 6 de 2008, assim o fato gerador, em concreto das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores em geral, agora é índene de dúvida que a hipótese de incidências tributárias se realiza na data da prestação de serviço e não do seu pagamento ou de outro marco qualquer. Por favor, faça silêncio. A legislação de Lei 10.522/02 ainda traz a possibilidade dos entes federativos parcelarem junto à Receita Federal, órgão responsável pelo recebimento dos créditos. Faltam dois. Oriundo do regime geral de previdência social, mas gerido pela autarquia federal denominada de Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em até 60 parcelas mensais, condicionando ao pagamento da primeira parcela com previsão de garantia real ou fidejussória, caso o débito seja inscrito em dívida ativa, sendo ainda admitida a fiança bancária. Ou seja, todos os valores do regime geral da Previdência Social estão intimamente garantidos e o meio de repasse do município está sendo adimplido por meio do parcelamento, o qual é permitido pela legislação nacional, logo não há qualquer tipo de irregularidade ou mesmo ilegalidade nos parcelamentos feitos. Além do que, conforme as provas em anexo, as quais atestam o devido equilíbrio financeiro do RPPS, pois há garantia de equivalência entre as receitas, café mesmo, café puro,
Obrigado. Entre as respeitas auferida e as obrigações em cada exercício financeiro, o município é responsável pela cobertura de eventuais insuficiência financeira do respectivo RPPS. Portanto, não há qualquer déficit no Instituto de Previdência do município. Além, com SPEC exclusivo da Constituição Federal, os servidores municipais possuem direito adquirido à aposentadoria e à pensão que preencham os requisitos legais à época da solicitação do respectivo benefício. Destarte: houve o pagamento desses montantes dito no parecer prévio que não foi repassado, não havendo prejuízo algum a qualquer contribuinte do regime geral de previdência social e do regime próprio de previdência social. Ora, nas raras vezes o egrégio Tribunal de Contas se posicionou no sentido de aprovar as contas do município, não obstante a existência de ausência de pagamento de questões previdenciárias, pois considerou que a eventualidade de causar prejuízo aos contribuintes não seria suficiente para invalidar as contas do município, ainda mais tendo em vista que o caso atual do débito de efetivamente pago, deixando-se claro que não haveria que se cogitar lesão alguma para os contribuintes do regime geral de previdência social ou mesmo do regime próprio de previdência social, se não vejamos os seguintes arestos. Assim, o tribunal demonstrou inconsistência ao deparar-se com situações semelhantes em verdade idêntica, ao proferir decisões diametralmente diversas e que, portanto, a prestação de conta de governo deve ser aprovada antes as diversas decisões em que o Tribunal de Contas de Pernambuco deliberou pela sua aprovação. Mencione-se o caput do artigo 5º da Constituição Federal, estabelece que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdade. Um dos mais brasileiros princípios do direito vem a ser este que há de ser observado tanto pelo legislador quanto pelo administrador, o qual não pode beneficiar um administrado em detrimento dos demais. Assim, no âmbito processual, o princípio da isonomia vincula não apenas o legislador, mas também o administrador, e especialmente os órgãos julgadores, os quais não podem permitir o surgimento de situações que favoreçam injustificadamente uma ou outra parte em detrimento dos demais. Entretanto, pode ser constatado, através da análise de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que houve decisões contrárias em situações idênticas, como acontece na hipótese dos autos. A Corte de Contas, desta forma, adotou posições opostas em situações simétricas e isto merece ser revisto. É vasta, portanto, a quantidade de julgadores recentes preferidos do Tribunal de Contas no mesmo sentido, o que demonstra a firme posição da egrégia Corte de Contas de não punir de forma severa equívocos perpetrados sem qualquer má-fé, para que a presunção da boa-fé seja desconstituída e necessário que tenham sido observadas outras irregularidades nas contas. Assim, é imprescindível a comprovação do desvio de verbas
do locuplemento ilícito ou mesmo da má aplicação dos recursos, o que inexiste no caso dos autos. Do requerimento finais. Ante todo o exposto, requer preliminarmente a observância do devido processo legal, axioma indelével constitucional ante a oportunidade da defesa oral, em sessão de julgamento, quando da deliberação e apreciação da prestação de conta do governo, exercício financeiro de 2015, processo Tribunal de Contas 16.10.05.59, dígito 2. Quanto ao mérito, requer o defendente que esta Casa Legislativa se digne em acatar todas as razões de fato e de direito aqui expostas que desconstroem as equivocadas conclusões infirmadas do parecer prévio do Tribunal de Contas, inclusive por se tratarem de irregularidades que não detêm gravidade suficiente para ensejar a rejeição das contas perante esta Casa, decidindo, portanto, pela regularidade das contas referente ao exercício de 2015 do município de Igaraçu, ante a adequação dos gastos segundo os ditames legais e a inexistência de qualquer prejuízo à res pública, fazendo-se assim a mais lídima justiça. Termo em que pede deferimento em 21 de maio de 2015. Delmiro Dantas Campos Neto, OAB 2361. Luiz Otávio Monteiro Pedrosa, OAB 17.597. Maria Tefane dos Santos, OAB 36.379. Essa foi a defesa apresentada do senhor prefeito Mário Ricardo, da prestação de contas de governo do ano 2015. Não havendo nenhum orador inscrito na tribuna livre, passamos à ordem do dia. Indicação resumida. 7ª reunião ordinária do 2º período legislativo da sessão legislativa da 17ª legislatura. Dessa carreira da leitura. Indicação de número 420 do senhor vereador Elvis Henrique. Retirada de entulho da rua Sebastiana Henrique Duarte, antiga rua Olinda, no Cortegada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, que vota contrário que se pronuncie. Aprovado por unanimidade. Indicação do vereador Naate Gomes. Asfaltar a Rua dos Prazeres, no Agamenon Magalhães. Manutenção das luminárias ao longo da estrada de acesso ao Marco de Pedra. Limpeza, capinação e retirada de entulho da entrada de acesso ao Marco de Pedra. Asfaltar a Rua Arlinda Monteiro, no loteamento Rosa de Itália. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, os que votam contrário que se pronunciem. Aprovado por unanimidade. Do vereador Rivaldo Moraes, popular Neinho. Implantação de um hospital infantil em Igaraçu. Retirada de entulhos e limpezas de toda a extensão da rua Serra Leoa, bem como manutenção e iluminação. Já está suja, a rua foi construída. Foi construída semana passada, vereador. Em discussão, as indicações do vereador Neinho do Povo. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que votam favorável permaneçam como se encontra, que vota contrário que se pronuncie.
Essas indicações é aqui daqui? Senhoras e senhores, nós vamos dar encerrar a sessão, dar um intervalo de 1 hora, porque iremos começar às 19 horas em ponto, um evento onde irá reconhecer aos agentes de saúde que têm prestado serviço à sociedade, indicação de autoria da vereadora Irene. Está dentro aqui, não? Ah, poxa, estou procurando ela ali. Da vereadora Irene, que iniciará às 19 horas. Portanto, encerrada a sessão, às 19 horas recomeçaremos com o evento dos agentes de saúde.